também. Doutora Maitê Pimentel, mais uma vez, bem-vinda, tudo bem? Obrigada, cara. Vamos falar sobre gordura trans. Quando a gente fala em gordura trans, a gente pensa em tantos problemas de saúde. Eu não sabia que a gordura trans afeta a memória? Foi um estudo recente que saiu agora, é fresquinho. É mesmo? A gente sabe, né, que gordura trans entope o coração, dá gordura de barriga, pode aumentar a insulina e diabetes, mas um estudo de 1.018 pacientes, uma idade boa de 20 a 45 anos, e eles tinham um questionário, um teste de memória, 86 palavras. E aí depois fizeram um teste. Um outro teste para ver se você reconhecia que palavras eram. E aí? Os pacientes que comiam muita gordura trans, jovens, tiveram uma perda maior de memória do que os que não comiam. E um estudo que foi qualificado como fidedigno, e aí começou a levantar tudo esse negócio. A gordura trans não é só ruim para entupir, mas é ruim para a memória. Isso quer dizer, e aí se eu estiver errado, você por favor me corrija, e quando a gente fala em entupimento das artérias, a gente não pode esquecer que para a gente ter memória, para a gente ter um bom funcionamento do corpo, tem que ter uma boa oxigenação desse cérebro. E se a gente não consegue oxigenar o cérebro com as artérias entupidas, não tem como você nem ter memória, nem raciocinar direitinho, quer dizer, fica tudo paralisado, né? Então é muito pior do que a gente achava. Pois é. Inclusive, Kátia, olha só, em 2003, na Dinamarca, eles proibiram de se vender gordura trans. Mas os Estados Unidos também proibiu agora os fast food de terem gordura trans, né? Isso, e parece que eles querem que uma meta em 3 anos que tire totalmente. Ah, é? O que é muito difícil, Kátia. Então, mas para o pessoal em casa entender, onde tem gordura trans? O que é essa gordura trans? A manteiga é trans? Sim, a manteiga tem trans, batata frita. Mas o que é a trans? O que é? Trans? Quando você tem um óleo, uma gordura vegetal, e ela é líquida. E aí você faz uma hidrogenização, que a gente fala, você muda a cadeia dela, ela fica transversal, por isso que é gordura trans. Ah, ela fica cremosinha? Aí ela fica mais endurecida. Então isso é muito usado em alimentos para quê? Para endurecer, para criar consistência dos doces, da barra de chocolate. Também? Crocantes, a pipoca de saquinho de micro-ondas tem, alimentos congelados tem. Quando a gente pega saquinho de sopa que é de pacotinho industrializado, tem. Então, maionese tem, manteiga tem. Então, muita coisa tem. Mas dá para você fazer, por exemplo, uma manteiga sem gordura trans? Sim. Por um método diferente que existe, bem mais complicado e fica mais caro, mas existe esse processo. Então quer dizer, as empresas acabam optando pela gordura trans por ser mais barato para eles e mais rápido. Mesmo que destruam a saúde da gente. E uma coisa, tem que ficar atento, porque a partir de 2006 aqui no Brasil, tem que ter no rótulo de todo alimento se tem gordura trans ou não. Só que às vezes, para enganar, eles colocam uma gordura hidrogenada. É trans. É trans. Aí a pessoa não vê o trans, acha que não tem. Quanto que a gente tem de gordura trans que pode ser permitido? Quanto? Mais ou menos 2,2 gramas por dia. 1% da dieta. Sabe quanto? 2 bolachinhas água e sal por dia. Bolacha água e sal tem trans? Tem. Azeite é gordura trans ou não? Depende de como é feito esse azeite, né? Quando a gente faz todos os óleos que são de milho, aí não tem tanto. Quando é aquele azeite que é industrializado, ele tem também bastante gordura trans. Eu nunca olhei no rótulo de azeite se tem gordura trans, vou começar a olhar. Tudo que é comercializado, geralmente existe isso para você ter maior conservação e ter uma cara bonita na prateleira. Então, agora eu lhe pergunto, se muitos países já deixaram claro que isso é proibido para a sua população, e já que aqui no Brasil tudo chega com uns 10 anos de atraso, sim, a gente tem que fazer a parte da gente. A gente começar a selecionar, não esperar que isso vire uma regra, uma norma, que seja a lei, né? E assim, muito pior, Kátia, porque é uma gordura que não é fácil de ser metabolizada, ela não sai do organismo fácil. Vai acumulando aí? Então não é assim, por mais que eu tenha comido, isso vai saindo aos poucos, não sai uma parte. Isso além de entupindo os vasos e ao tempo da aquela placa de gordura que vai dar um infarto. Do colesterol? Isso, do colesterol. Além disso, agora está vendo que destrói neurônio. Então é uma coisa muito, assim, que você tem que se preocupar muito. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, já que você falou de destruição de neurônios. A gente outro dia comentava, e eu achei até que fosse porque o diagnóstico hoje em dia é feito muito mais precisamente do que há uns anos atrás, o número de pessoas com Alzheimer, pelo menos, gente, não sei se só eu conheço pelo menos 3 pessoas que já tiveram.
que já tiveram familiares com Alzheimer. Tem alguma ligação, você acha, nesse sentido? Quer dizer, não é só a medicina que está avançada e o diagnóstico hoje é feito com mais precisão, mas o consumo de alimentos industrializados também pode proporcionar o aparecimento de Alzheimer? Com certeza. Por quê? A gente não sabe, assim, com certeza, o que leva ao Alzheimer. A gente sabe que são os neurônios que vão se envelhecendo, a massa cinzenta do cérebro vai diminuindo. Atrofia, né? Atrofia, e são vários fatores. E esse, com certeza, é um dos fatores ao longo da vida que vai levar a isso. Tanto é que a gente sabe hoje em dia que excesso de vitamina E ajuda no Alzheimer. Excesso de vitamina E? Que tem proteção para os neurônios. Então, a gente sabe que a alimentação está totalmente envolvida com a memória também. Mas excesso de vitamina E, ela dá um start naquela sua hereditariedade, quer dizer, você já teria aos 100 anos, como você tem um excesso de vitamina E, você passa a ter Alzheimer aos 60, ou para quem não tem predisposição também ele pode dar? Para quem não tem predisposição, acontece também. Ah, é? E por que a vitamina E é boa? Porque ela tem antioxidante. Essa gordura trans, ela faz radicais livres. Esses radicais livres que vão destruindo os neurônios. Se você usar antioxidantes com alimentos saudáveis e vitamina E, que foi comprovado para Alzheimer, você elimina um pouco disso, do estresse do neurônio. Mas a vitamina E em excesso pode levar ao Alzheimer? Não, a vitamina E em excesso, ela protege os neurônios para... tá, você inverteu, você falou que eu falei levava. errado, desculpa. Eu falei, gente do céu, então eu tô lascada, a gente toma tanta vitamina. Não, a vitamina E em excesso ajuda a não ter Alzheimer. E onde a gente encontra a vitamina E? Existem, geralmente, coisas oleosas, e são os óleos bons. Então, frutas oleaginosas. Isso, amêndoas, frutinhas vermelhas também tem algumas coisas. Mas a dose, geralmente você tem que usar remédio ou a manipulação para ter uma dose boa para isso. Não vai ter que comer uma quantidade muito grande desses alimentos. E aí é muito calórico. Aí você engorda e passa a ser contraproducente. Temos uns mitos e verdades, vamos ver, gente, ó. As frituras devem ser totalmente abolidas do cardápio. Mito. Mito? Mito? Você me disse que eu não posso comer fritura e agora você me fala que é mito? Peraí que eu já vou te falar. Não entendi nada. Então, é um mito que as frituras devem ser totalmente abolidas do cardápio? A gente acha que não pode nada, né? Mas olha só, a gordura deve ser parte de 30% da alimentação da gente. Mas a fritura não é eu não vou usar uma gordura saturada? Aí que está o problema, muito bem, Kátia. Porque assim, para que serve gordura? Ela faz até a estrutura da célula. Então a gente precisa de gordura. A gente tem, quais são os tipos de gordura que a gente pode? Tem a insaturada, a saturada e vamos falar da trans. As gorduras insaturadas são as líquidas, tá? Do óleo de amêndoa, do abacate, que é a gordura boa, que produzem o HDL, que é o colesterol bom, que é saudável e que faz as células e que ajuda, inclusive, a você proteger a parte cardíaca. Tá. Você pode ingerir 40 gramas por dia. Até bastante, né? Bastante. Lembra que a trans é 2 gramas por dia? A gordura boa, 40 gramas. Agora, a gente tem o tipo de gordura que é a saturada. A saturada vem da gordura mais durinha, da carne, daquela pelinha do frango, do leite, dos seus derivados, iogurte e tudo. Esse tipo de gordura já é um pouco maléfica. Ela aumenta o LDL, que é o colesterol ruim, que também entope. Então, por exemplo, tem gente que fala a manteiga, que a gente falou, e a margarina. A margarina tem gordura trans, que é feita industrialmente, produz aquela... Aí eu vou trocar pela manteiga. Tudo bem, a manteiga é um pouco mais saudável? Um pouco, mas ela tem qual gordura? A saturada, que aumenta o LDL, que também é ruim. Então eu não posso consumir manteiga em excesso. Nem margarina em excesso. Escolha a margarina que não tem gordura trans. Agora, por exemplo, uma fritura de imersão, como a gente está vendo aqui. Então, o frango frito, frango a passarinho frito, pastel, coxinha, risoles, essas coisas todas. Tudo bem, nunca é uma palavra forte, mas quanto mais a gente evitar, melhor, né? Isso. Então, além de ser muito calórico, você está entupindo seus vasos com isso, né? Aí fala, então eu vou usar aquela frigideira que, né, que não tem eu tenho óleo. Aquela é ótima, quer dizer, eu acho, né? Então, ela diminui um pouco você usar essas gorduras trans, o óleo. Para 1 quilo de batatinha palito, que não vale a congelada, porque ela já tem a gordura vegetal hidrogenada, que a gente fatia, 1 colher de sopa de óleo para fritar 1 quilo de batata. É muito melhor. Porém, olha o que acontece.
A pessoa fala, ai, é ótima essa panela, então eu posso fazer tudo lá. Só que as coisas têm caloria, Kátia. Então não é porque tá fazendo lá que a batata vira boa, Porque eu não vou comer 1 quilo de batata. Põe uma asinha de frango e fala, mas é à eu não vontade. fritei. Mas ela tem a própria gordura da asinha. Porque a pelinha da asinha do frango tem essa gordura. Então, na verdade, você diminui a quantidade, mas também tem um pouco de gordura. É aquela história de ser menos calórico, mas que não convém e a gente não pode comer o tanto que a gente quer, né? Na verdade, eu brinco no consultório. Tudo que é integral, diet, light, é meio que engana gordo brincando. Porque as pessoas têm mania de achar que pode mais. Você come um saco de bolacha porque é diet. E acaba até passando do valor calórico se você não comesse uma coisa que você gosta muito, que não é diet, come um pedacinho, pronto. Mas até a fruta, que faz tão bem para a saúde da gente, se a gente come em excesso, faz mal e engorda, né? E todo mundo se engana, porque fruta é coisa de Deus e da natureza. Por que faz mal a fruta? Porque a frutose vira glicose e é calórico. Então, no máximo, 3 frutas por dia. Não é 3 abacaxi, 3 melancia. Eu falei isso. Inteiras, 2 jaquinhas. Eu comi só 2 jaquinhas hoje. Não, são 3 porções, né? Tá escutando, né, mama? Não, eu te falei, porque a minha mãe uma vez foi na endócrina e emagrecia. Aí a endócrina, mas dona Maria, que a senhora comeu? Eu comi só fruta. Ela, quanto a senhora comeu? Uma caixa de goiaba, 60 figos e não sei o que. Por isso que eu emagrece. Na semana. Mas quem gosta de muita fruta, gente, você fala assim, de manhã eu como fruta, entre o café da manhã e o almoço, uma frutinha, vai somando isso que dá muita coisa. Ontem eu, depois do jantar, falei, Rodrigo, né, que pena que não cabe uma bananinha. Porque ela tava meio verde, eu adoro fruta verde. E eu falei, gente, bananinha, depois do jantar, quantas calorias, ainda bem que não dava, não descia mais. Mas a gente também tem que controlar as frutas, né? E uma coisa que está muito na moda é falar de batata doce, né? Ainda bem que eu não curto batata doce. Que pode. Aí, o que acontece? É batata, é carboidrato e ainda é doce. Então. É altamente calórico. Não é pior do que só a batatinha comum? Não é? E assim, tem açúcar, né? Tem um índice glicêmico menor. Para que a gente usa? Para dar uma explosão muscular para o atleta comer antes da academia para conseguir render mais. Mas se a gente não é atleta? Não, mas come a batata doce e senta no sofá. E tá vendo a gente agora aqui cheia de batata doce na barriga, Kátia. Agora sem falar, gente, que batata doce fermenta. E aquele negócio dá uma quantidade de gases absurdas, não é verdade? É verdade. Junto, aí toma um leite, batata doce, quando você vê, tá uma bomba ambulante. Aí vai lá e pega um pacote de salgadinho. Aí explode. Aí não tem jeito. Vamos ver mais um mito ou verdade? E a gente tem que ficar de olho mesmo ao que fermenta pra gente, né? E distende abdômen. Então. Os danos causados pela gordura trans são irreversíveis, volto. Doutora Maitê vai dizer se é verdade ou não, mito ou verdade. E se não sai do corpo da gente, como a gente faz? Voltando para a doutora Maitê Pimentel, que é endocrinologista, os danos causados pela gordura trans são irreversíveis. Mito ou verdade? Infelizmente, verdade. Mas como que a gente retira essa gordura do corpo da gente, sendo que a gente só descobriu isso hoje? Então, na verdade, a gente tem que tomar muita cautela com o que a gente está comendo. Mesmo quando a gente fala em colesterol, que é essa gordura que a gente falou que é saturada, Kátia, quem tem colesterol alto, quando a gente dá remédio para colesterol, ele gruda nas moléculas que a pessoa ingeriu ou produziu e tira. Ele não consegue desentupir o vaso que já foi lesado. Assim, ele só evita que novos vasos sejam lesados, mas os que já estão... Continua assim. Então, dentro do vaso que já tiver grudado, eu não consigo tirar mais. Por isso que quem tem colesterol alto, não adianta só tomar remédio. A gente, com o remédio, evita que novas sujeiras se grudem. Mas e como que a gente tira esse colesterol desses vasos? Não tira. Nem com atividade física? Nem com atividade emagrecendo? Física. Nem emagrecendo. Isso você evita que novos se formem, mas o que está dentro... Tanto é que, por exemplo, obstrução de carótida, acima de 70% de obstrução a gente faz endarterectomia. É uma cirurgia que você com caninho tira. Mas isso é perigoso, o trombo pode ir para outro lugar. Mas a gente deixa... assim, naquele fase crítica que não tem o que fazer. Agora, a gordura trans, tem algum remédio que evite a gordura trans? Não tem um remédio específico para tirar isso. Que limpe a gordura trans do corpo da gente, não tem? Não. Então, na verdade, vocês têm que tomar cuidado com o que come para evitar que isso se acumule muito no organismo. Quer dizer, daqui para trás, o que a gente já comeu, já era. Mas que a gente modifique os hábitos daqui para frente. Aí você fala assim, mas eu já comi minha vida inteira, eu tenho 60 anos. Gente, você tem 60 anos, mas você não quer viver bem daqui para frente?
Quer dizer, a gente tem que também pensar nisso, independente da idade que tenha, né? Por mais que tenha entupido um pouco, você não vai entupir mais ainda para ter, né? A sequela disso é verdade. Vamos ver mais um mito ou verdade? Tiago Silvano de Ubatuba. As gorduras trans podem potencializar doenças já existentes? Sim. Então, está comprovado que ele aumenta a gordura dos vasos. Então, uma pessoa que já tem uma tendência de um infarto, uma tendência de um AVC, pode piorar mais ainda. Outra coisa, a gordura trans aumenta a resistência insulínica. Insulina é um hormônio que vai fazer mais gordura de barriga, vai dar gordura de fígado, todas as complicações e aumenta o índice de diabetes. Então a gente sabe que diabetes não vem só do doce e do triglicérides, ela vem também de gordura, lesando todos esses mecanismos de ação, aumentando a insulina e diminuindo a função do pâncreas. Consequentemente, você tem diabetes. Doutora Maitê acabou de chegar de mais um congresso. E foi falado justamente sobre isso, sobre diabetes. Vamos falar da próxima vez sobre diabetes e tudo que você constatou lá? Tem muita novidade. Tem muita novidade, né? E infelizmente, gente, a gente, nos dias de hoje, você que é mãe sabe, é uma facilidade tão grande da gente comprar produtos industrializados. A gente, na nossa infância, a gente tem 40 e tantos, as mães faziam muito mais os alimentos em casa do que se comprava industrializado. Hoje a mulherada mais moderna compra tudo enlatado. Compra tudo já processado, saquinho, é o kit do pozinho. É pó para isso, pó para aquilo, pó para aquele outro. Quer dizer, a gente tem que repensar nisso. A gente está colhendo frutos do que a gente já comeu. E as nossas mães, tudo bem, tinham mais tempo, ok, mas se dedicavam mais. A gente pode se dedicar um pouco mais no dia a dia também. E essas crianças de hoje, como estarão daqui 40 anos? Não, e Kátia, não é? Assim, não, as pessoas estão muito cansadas, muito com a mente, não é cansada, preguiçosa. Sim. A gente está vendo o índice de câncer aumentar, o número de gente câncer jovem. em gente jovem. Tudo tem a ver com alimentação, não Atividade é só... física. Sim, nós temos uma genética que é propícia para isso ou aquilo, mas conforme o nosso meio ambiente, o nosso estresse, a nossa alimentação, a gente desencadeia isso. Então, está muito errado tudo o que está acontecendo. Nós temos 58% da população obesa no Brasil. Gente, 58% é muita gente. É muita gente, Kátia. Ó, quase 60% da população obesa. E assim, você viu que saiu um estudo que 50% não faz exercício, quase 50% da população. Gente, não custa nada, a gente tem 24 horas por dia. 30 minutinhos por dia é o pouco, ideal, né? para você fazer um pouco de atividade física. Agora, estamos falando, quantos por cento você falou da população? 50%? 50% mais. Mas acho que 70% a 80% das crianças nesse país não fazem atividade física. Porque fala assim, mas quem mora num bairro mais popular ainda consegue sair brincar na rua, ou mora em condomínio, mas a maior parte da população vive sempre, se é numa grande cidade, fechada dentro da sua casa, por medo, por tanta coisa. Então as crianças só ficam na frente da televisão e comendo. Sim, e não são incentivadas a fazer. Também não, né? porque os pais não dão exemplo. Não né? dão exemplo, mas assim, a gente pode pular corda, a gente tem aqueles videogames que você brinca junto, que é interativo. Elástico, você não pulava elástico? Elástico. É super legal de pular elástico. Então tem outras coisas para se fazer. Né? Mas isso a gente tem que incentivar, e incentivar os filhos com exemplos. E aí você fala assim, eu não tenho dinheiro para academia, mas caminhada, todo mundo pode fazer, sai na rua e caminha, não é? Não tem dinheiro para academia, mas tem dinheiro para comer a pizza, né, Kátia? É verdade, também tem essa, é fato. Não é, quando a gente quer, Kátia, a gente consegue. É verdade. Sempre tem uma rua que você possa fazer. Levanta meia hora antes. Sempre consegue. Saúde, né? É que tem que ter objetivo e determinação. Tem que ter hábito. E o hábito a gente só conquista martelando todo dia e se vigiando. Porque agora no inverno, você fala, dá uma preguiça de levantar cedo, mas levante, não pense e comece o seu dia de uma vez, não é? Exército. Exército, é verdade. Olha, eu vou passar o site para vocês da doutora Maitê Pimentel, que é endocrinologista. O site é o www.doutoramaiteendócrino, Maitê com TH, tá? doutoramaiteendócrino.com.br. Entra lá, tem muitas dicas legais para você conquistar mais saúde, simplesmente dependendo de você. Isso é importante. Beijo. Obrigada. Nós estamos fazendo tudo direitinho, viu? Bonitinho.